A timidez costuma chegar sem fazer barulho. Ela se instala como uma névoa fina que não impede a visão por completo, mas torna tudo mais distante, menos nítido. Não é medo declarado, é um cuidado excessivo com o próprio existir. O tímido observa antes de pisar, escuta antes de falar, sente antes de agir. Seu mundo interior é vasto, mas a porta de entrada parece pesada demais para ser aberta com facilidade. Há quem confunda a timidez com fraqueza, quando, na verdade, ela nasce de uma sensibilidade aguçada. O tímido percebe tons que passam despercebidos aos outros, o peso de um silêncio, a textura de um olhar, o sabor agridoce de uma frase mal colocada. É alguém que vive com os sentidos atentos, como se cada interação fosse uma experiência completa, envolvendo corpo, memória e emoção ao mesmo tempo. Essa percepção intensa pode paralisar, mas também pode se transformar em potência. A oratória, para o tímido, surge inicialmente como um território hostil. Falar em público é expor o que normalmente fica guardado em um espaço protegido. É permitir que a voz atravesse o ar e seja julgada, interpretada, sentida por outros. O coração acelera, a boca seca, o pensamento parece correr mais rápido do que a fala consegue acompanhar. O corpo reage antes que a razão consiga explicar. Ainda assim, algo ali chama, como um convite silencioso. Aprender a falar não começa pela boca, mas pela escuta. A boa oratória nasce do ouvido atento, da capacidade de perceber o ritmo do outro, o clima do ambiente, o estado emocional da plateia. Para quem é tímido, isso não é um obstáculo, é uma vantagem natural. A escuta já está treinada. O desafio é permitir que o que foi absorvido encontre saída, como um som que finalmente ganha forma depois de muito tempo ecoando por dentro. Quando a voz começa a se libertar, acontece algo curioso. O corpo responde, a postura muda, a respiração se aprofunda, o olhar deixa de fugir e passa a buscar conexão. A fala deixa de ser apenas palavras e passa a ser presença. O som da própria voz, antes estranho, começa a adquirir familiaridade, quase como reconhecer um instrumento que sempre esteve ali, mas nunca havia sido tocado com intenção. A oratória não é apenas técnica, ela é também emoção organizada. É transformar sensações difusas em mensagens compreensíveis. O tímido, ao falar, aprende a traduzir sentimentos em linguagem, imagens em frases, intuições em ideias. Cada palavra escolhida carrega não só significado, mas temperatura, cor e peso. A fala ganha sinestesia. Pode soar quente, parecer áspera, escorrer lenta ou cortar rápido como vento frio. Nesse processo, algo maior se revela: o prazer em viver. Falar e ser ouvido ativa uma dimensão profunda do existir. Não se trata de dominar o outro, mas de se permitir existir em relação. Quando alguém escuta com atenção, a vida parece ganhar mais densidade. O instante se expande. O presente se torna mais vívido. O prazer deixa de ser apenas físico ou momentâneo e passa a ser existencial. O prazer em viver não está na ausência de desconforto, mas na capacidade de atravessá-lo com sentido. A timidez, quando compreendida, deixa de ser um limite rígido e se torna um ponto de partida. Ela ensina respeito ao tempo, cuidado com a palavra, profundidade na experiência. A oratória, por sua vez, oferece a ponte entre o mundo interno e o externo, permitindo que o que pulsa por dentro encontre ressonância fora. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que a timidez começa a se transformar. É quando a pessoa percebe que não precisa ser perfeita para ser ouvida. A voz pode tremer, a pausa pode resistir, o erro pode aparecer. A comunicação real não exige espetáculo, mas verdade. E a verdade, quando dita com presença, cria rapport, aquele fio invisível que conecta pessoas além das palavras. O rapport não nasce da tentativa de agradar, mas da autenticidade compartilhada. Quando alguém fala a partir da própria experiência, algo no outro reconhece. Há um espelhamento silencioso. A plateia não escuta apenas com os ouvidos, mas com memórias, emoções e sensações corporais. A fala se torna um campo comum onde quem fala e quem ouve caminham juntos por alguns instantes.
Aos poucos, o tímido descobre que sua forma de sentir o mundo é exatamente o que torna sua fala única. Não é necessário imitar vozes confiantes ou discursos grandiosos. A força está na coerência entre o que se sente e o que se diz. A suavidade pode ser tão impactante quanto a intensidade. O silêncio, quando bem colocado, pode falar mais alto do que uma frase longa. Viver com prazer nesse contexto passa a significar viver com presença, estar inteiro no que se faz, seja falando, ouvindo ou simplesmente respirando. A oratória se estende para além do palco ou da apresentação formal. Ela se manifesta em conversas cotidianas, em posicionamentos claros, em limites expressos com respeito. Falar bem é, em muitos casos, viver melhor. A timidez não desaparece completamente, e nem precisa. Ela permanece como uma bússola sensível, lembrando da importância do cuidado e da escuta. O que muda é a relação com ela. Em vez de prisão, torna-se escolha. Em vez de silêncio imposto, vira pausa consciente. A voz deixa de ser reprimida e passa a ser administrada com intenção. Há prazer em perceber a própria evolução, em lembrar de um tempo em que a fala parecia impossível e notar que hoje ela flui, mesmo que com certo nervosismo. O prazer está no progresso real, não na idealização. Cada conversa bem conduzida, cada mensagem compreendida, cada conexão genuína reforça a sensação de estar vivo de forma plena. Oratória, timidez e prazer em viver não são opostos, são partes de um mesmo caminho. Um caminho que começa no sentir, passa pela expressão e desemboca na conexão. Quando a voz encontra o mundo sem se trair, a vida ganha mais sabor. O ar parece mais leve, o som mais nítido, o tempo mais significado. No fim, falar bem não é sobre dominar palavras, mas sobre permitir que a própria existência tenha som. E viver com prazer é, em grande parte, escutar esse som com respeito, tanto em si quanto no outro. É nesse equilíbrio que a timidez se transforma em profundidade, a oratória em ponte e a vida em experiência sentida por inteiro.